Seja muito bem-vinda, tá? Aqui discutimos temas para o empoderamento da mulher que irão ajudar mulheres casadas ou em um relacionamento sério a resolverem brigas e conflitos do relacionamento. Eu sou Caroline Valadares e o tema de hoje é sobre os 3 erros mais comuns que geram conflito no casamento. Nessa live, não irei abordar sobre relacionamento tóxico, mas sobre questões que afetam 90% dos casais. Nesse vídeo, você vai entender quais os motivos e conflitos, os motivos de conflitos e o que precisa fazer para resolvê-los. A área de relacionamento, ela é muito forte e a que mais impacta na qualidade de vida é a família. Sendo que o núcleo mais próximo é o quê? É o marido. Então, é o homem e a mulher. Você aprendendo a lidar com os conflitos do casamento terá maior qualidade de vida, pois quando essa área começa a dar problema, refletirá nas outras áreas da sua vida, como financeiro, saúde física e mental e também carreira. E perceberá que toda a engrenagem da vida está parando, porque uma da área está em desordem, que no caso é o relacionamento, que é o nosso tema daqui, né? Então, eu tive uma cliente que ela já estava em 3 anos em um pé de guerra com o marido. E as coisas estavam tão difíceis que eles estavam pensando em separação. Nos atendimentos, ela conseguiu identificar o que precisava agir diferente para ser ouvida por ele e transformar o seu relacionamento para o que desejava, pois aprendeu como funcionam os padrões psicológicos dela e do marido, como fazer para atender às expectativas entre o casal e priorizar o tempo de qualidade do casal, reacendendo a conexão que tinha lá no início do relacionamento. Outra cliente já se sentia insegura e a sua relação com seu marido estava cada vez mais distante, porque não sabia mais o que fazer. Sentia medo, angústia, já tinha falado com a família, com as amigas, mas mesmo assim se sentia perdida, porque as pessoas falam, vocês precisam conversar. Mas aí fica aquela coisa, né? Como? De que jeito? Entender até que ponto pode ir se posicionando, impondo limites sem ferir os seus valores e respeitando o outro. Aplicando o método Mickey, ela teve todas as respostas e clareza. Se você acha que não é possível, é porque você ainda não sabe como fazer. Eu vivi isso, algumas clientes também. E como fizemos? Algumas estratégias do meu método Mickey. Então, aqui eu vou compartilhar 2 estratégias e dentro dela eu abordarei os pontos cegos que estão afetando o seu casamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o quê? Tempo de qualidade para o seu relacionamento. Tempo quer dizer foco e energia. Se você não tem tempo para a coisa mais importante da sua vida, então acabou, né? Estou falando de tempo de qualidade e não quantidade. Então, quer dizer que assim, você não precisa ficar o dia inteiro com teu marido aí, tá? É o quê? Se vocês tiram, por exemplo, meia hora por dia para ficarem juntos, então é sem interferências, sem ficar no celular, sem ficar com outras coisas tirando a atenção de vocês. É tempo de qualidade. Você não precisa do dia inteiro. Você só precisa que naquele momento que você esteja com o teu parceiro, com a pessoa que você ama, você estar presente, você estar naquele lugar, você fazer que o outro se sinta importante.
Porque, vamos combinar, você gosta de estar conversando com alguém e a pessoa tá aqui no celular? Uhum. Continua falando, eu tô te ouvindo. Ninguém gosta disso. Eu tô usando o celular aqui, gente, como exemplo, porque é algo que realmente disputa a nossa atenção como um todo, né? Então é tanto que às vezes até se você trabalha e você não tiver aquele autocontrole, cada vez que o teu celular apita, existe aquela ansiedade de olhar o que foi que aconteceu, se alguém mandou uma mensagem, se é alguma coisa importante. Então existe essa ansiedade dentro de todos nós. Isso é comum, se você vê, é muito comum. Só que esse tempo de qualidade tem que ficar bem claro aqui. É tempo de qualidade, não quantidade. Então não quer dizer que eu vou tirar o sábado inteiro para eu viver em função ou 100% aqui com o meu marido. Não. Se eu tiro meia hora, são meia horas preciosas que eu vou estar aqui presente com essa pessoa, tá? Então, quais são as estratégias que você vai usar para elevar o nível do seu casamento? Então, se a gente for refletir, o relacionamento é o quê? É quando duas pessoas se encontram e de alguma forma elas têm níveis de atração e interesse em comum. Naquele começo, lá atrás, quando vocês se conheceram, tudo parecia incrível, né? As pessoas, você começa a olhar assim para o teu parceiro lá atrás, você pensava assim, nossa, só enxergava as coisas boas, que é a pessoa melhor do mundo, você só vê as qualidades. Até às vezes você olhava assim, nossa, como ele é charmoso, ele é desengonçado, mas ele é tão lindo, é tão masculino, eu adoro ele assim. Ou até pro homem mesmo, né? Olha pra mulher e fala assim, nossa, ela é tão frágil, ela é tão meiga, ela é tão incrível. E cientificamente isso aí é comprovado que isso é o que? Um pico da paixão. A paixão, ela existe um pico. E aí você, nesse estágio da paixão, você começa a ver o quê? Só os pontos que você admira. E o que acontece? É que tudo que você foca, você expande. Então, quando você olha para isso, parece que fica ainda mais bonito, fica mais exótico. Você fica assim apaixonada, irradiada com aquela toda paixão, aquela energia. Só que aí com o tempo, o que vai acontecer? A paixão começa a cair, que é uma coisa natural, né? E quando esses níveis caem, o que começa a acontecer? Você começa a olhar coisas que você antes não estava vendo. E aí você pensa, será que isso não tinha lá? Sempre existiu. A questão é porque por essa questão dessa paixão latente, você não estava vendo isso. E agora você está vendo. Então, aquelas coisas sempre existiram, sempre estiveram ali antes. E você só não estava vendo. Então, qual é o primeiro erro, tá? Quando a gente já está há um tempo no relacionamento e que esse estágio apaixonante passou. Você para e reflita. Quanto tempo vocês estão juntos? Vocês hoje fazem as mesmas coisas que faziam lá no começo? Vocês se tratam iguais se tratavam no começo? Vocês fazem os mesmos programas que faziam lá no começo? Então, lá antes, o que vocês faziam? Vocês iam no cinema, vocês assistiam um filme em casa, vocês saíam para jantar fora. E aí, com o tempo, provavelmente isso não está mais assim. Principalmente depois que vem os filhos, acaba sendo desafiador isso, né? Então, você pode estar se perguntando, mas então quer dizer que você quer que eu volte a fazer isso? Sim. É isso que precisa acontecer. Carol, mas isso é coisa de adolescente. Agora a gente já tá no outro nível de maturidade. Isso não é coisa de criança, de adolescente que estão naquela fase apaixonante. E, gente, não existe isso. Aonde está escrito isso? Vocês precisam fazer as mesmas coisas lá do começo.
E aí o relacionamento tende a não terminar. Então, como aqui a ideia aqui é ação, né? Porque eu quero que você esteja aqui comigo e que você saia daqui com alguma coisa que você aplique na tua vida e que realmente tenha resultado. Eu quero que o seu tempo aqui comigo seja precioso e que você realmente tenha uma transformação. E a transformação só vem o quê? Com ação. Então, o que você vai fazer? Você vai mapear as 10 coisas que vocês faziam lá no começo do relacionamento e que vocês pararam de fazer. Coisas pequenas, detalhes, lá que mora a paixão. O que vocês faziam? Que tipo de carinho vocês faziam? Como vocês se chamavam? Como vocês se acariciavam? Para onde vocês saíam? Vocês iam para a cama separados ou iam juntos? Cada um dormia em um horário? Quando acordavam cedo, tinha algum carinho entre vocês? Vocês só são exemplos para você ter insights por onde começar. Porque é igual isso aqui. Pequenos detalhes, lá mora a paixão. E aí você vai acender a faísca para reacender aquilo que existia lá atrás. Porque se vocês estão juntos hoje, mesmo que está em crise, está desgastado, e você até pode estar assim, eu não acredito que as coisas possam melhorar, mas existe sim uma forma. E é sim, parece ser uma coisa assim, nossa, tão óbvia, mas infelizmente é muito normal que os casais pararem de fazer o que faziam lá atrás e serem consumidos com a loucura do dia a dia e deixa de se priorizarem. Então, isso que se perdeu com o tempo, você precisa voltar a fazer. Faça o que você fez no começo do relacionamento e ele nunca acabará. Fez sentido aí para você que está aí comigo? Esse primeiro erro? Então, o segundo erro, tá? Os casais brigam por causa de um fator: expectativa. Você briga com alguém quando está frustrada. Você tem um nível de expectativa lá em cima que você espera que a outra pessoa faça com você. Por exemplo, seu marido chame para sair, veja que você cortou o cabelo, ajude você com a louça, vá dormir com você no mesmo horário. Pode ser qualquer coisa, do mais amplo para o menorzinho, ou até o sem sentido para outra pessoa. Por isso que as brigas acontecem. O que temos aqui? Uma expectativa muito alta e o que acontece? Essa pessoa não fez aquilo que você esperava, ela fez menos, ou fez diferente, ou não fez, e aí temos um problema, certo? Então, ele saiu de novo, por exemplo, ele saiu de novo para beber com os amigos, ou ficou até mais tarde no WhatsApp, ou ele escondeu algo de você e você, ou não deixou ver o Instagram, não deixou ver o WhatsApp dele, pode ser qualquer coisa. Então, a tua expectativa era maior que a entrega dele. E nisso acontece o quê? A frustração. A frustração no relacionamento é a diferença do que você espera para do que foi entregue. Então, se eu esperava aqui e foi me entregue aqui, essa diferença aqui vai gerar frustração. Só que tem um grande detalhe: você não tem controle sobre o que a pessoa entrega para você. E por que isso? Porque nós temos histórias diferentes. Então pode ser que para mim tá maravilhoso o jeito que eu tô entregando, sabe? Então
expectativas mal alinhadas resultam em brigas no casamento. Então, quer dizer que não é para eu ter expectativa, Carol? Não, eu não estou querendo dizer isso. O problema é que quando você transforma a sua expectativa em exigência, aí você fica exigindo que a outra faça aquilo. E aí que mora o problema. Porque daí é aquela coisa, né? Eu exijo que ele não saia mais com os amigos. Eu exijo que ele pare de jogar futebol. Eu exijo que ele venha dormir comigo junto, porque é injusto, eu trabalhei tanto o dia todo. Eu exijo que ele saia das redes sociais e me dê atenção. E aí o certo é o quê? Eu esperar que ele não faça mais isso. Mas se não fizer, que não seja uma catástrofe, né? Que o mundo vai acabar por causa disso. E vocês conversar sobre isso de uma forma amorosa. Sei que isso até parece um pouco difícil, mas relacionamento é um grande exercício. As pessoas que estão em um relacionamento se desenvolvem mais do que as outras pessoas que não se relacionam com ninguém. Porque para se relacionar, você precisa ser flexível, precisa fazer exercício da gratidão, precisa ser resiliente, fazer o exercício da aceitação. E veja assim, o tamanho do desenvolvimento pessoal que você precisa para que você consiga ter essa harmonia aí no teu relacionamento. E é algo muito valioso você estar em um relacionamento, você ter uma pessoa aí. E assim, se vocês estão juntos, é por algum motivo lá atrás vocês se atraíram. Então, você vai perceber aqui durante a live que são pequenas mudanças que, se você decidir hoje, eu vou escolher uma só delas e vou aplicar, vai ter uma transformação no teu relacionamento, vai ter mudanças boas no teu relacionamento. Então, quando você troca a exigência pela apreciação, o problema deixa de ser um problema. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. É um exercício que precisa ser feito, porque o que você foca, você expande. Então, assim, se você foca nos problemas, se você foca nos defeitos, você vai achar pelo em ovo. Se você foca nas qualidades e nas coisas boas, isso vai se expandir e as coisas, você vai ver que você vai ver a vida com outro olhar, com mais leveza e vai se sentir melhor com isso. E então, o que você precisa estar vendo? Como é que você está explicando as coisas para você? Tá? Como você explica o que está acontecendo hoje no seu relacionamento para você? Então, pare de implicar com seu marido. Pare de ser chata e ficar reclamando. Porque casais que ficam reclamando o tempo todo internamente um para o outro e externamente envenenam o relacionamento. Se você reclama o tempo todo, está se colocando como uma vítima, isso é péssimo para a relação. E com o tempo, vai desgastando o relacionamento por conta do vitimismo, das reclamações sem fim e a falta de conexão. E uma coisa que você precisa também ter na tua mente. Hoje, da forma que vocês se tratam, da forma que você é, se você hoje começasse agora um relacionamento, você conseguiria construir um novo relacionamento com a outra pessoa sendo assim? Aí você pode estar, mas Carol, ele faz por onde eu ser assim. Então, ele tem mais do que merece. Só que aí lá no fundo você esquece também o quê? Que você tá colhendo isso. Você tá colhendo um relacionamento que é cheio de brigas, que tá conturbado, aquele clima chato, que você tá fazendo as coisas, ou se você tá em casa,
você já começa a olhar o relógio e pensa, meu Deus do céu, ele já tá vindo para casa, ai que droga, vai começar tudo de novo. Ou se você trabalha fora, quando começa a hora de chegar em casa, você começa, ai que raio, vou ter que chegar lá e encontrar com aquela lástima, né? Então, percebe assim aquela energia carregada. Isso é muito carregado, isso é muito ruim. Então, o que vocês precisam fazer é se aproximar novamente. Então, se você chama o seu marido para conversar, bem assim, ó. Olha, vamos conversar, Carlos Alberto, porque está difícil as coisas para mim assim. Você acredita que essa é a forma adequada de aproximação? Com essa entonação, com essa energia, dessa forma? Então, foi assim que você se aproximou lá na primeira vez que vocês se conheceram? Possivelmente não, né? Chegou nele, provavelmente toda meiga, dócil, porque você quer chamar atenção, você quer a atenção daquela pessoa, você quer a comunicação, você quer a aproximação. E mesmo que hoje vocês tenham, sei lá, 5, 7, 10 anos, ou não sei quantos anos você tem no relacionamento e tá desgastado, essa abordagem agressiva não vai gerar aproximação. E pelo contrário, né? Vai gerar o quê? É distanciamento. Então, agora, para se aproximar novamente e fazer as pazes, se aproxime com a mesma carga energética lá do começo do relacionamento. Mas aí você tá aí, mas Carol, isso é muito difícil. Se você está aqui, é porque as coisas não estão como você gostaria. Então, faça diferente para ter resultado diferente. Respira fundo. Pensa no tipo de relacionamento que você quer ter. Lembra de como foi no começo. Mentalize isso e conversa novamente. E como fazer um alinhamento de expectativas? Existem comportamentos que você pode aceitar do seu marido e olhar com outros olhos. Então, toda pessoa, ela tem o quê? O lado luz e o lado sombra. E o que você tem que fazer? Aprender a amar a sombra dela. Então, às vezes, lá no início do relacionamento, você admirava aquele homem trabalhador. Então, essa era a luz dele para você. Só que qual é a sombra de um homem trabalhador? Provavelmente não tem tempo para a esposa. Ou, sei lá, às vezes é um cara que ele é mais fitness, ele come saudável, ele corre. E você admirava isso nele. Achava ele bonitão por isso, achava legal esse estilo de vida e isso te atraiu nele. Então essa foi a tua luz. Só que uma pessoa com esse estilo de vida concorda que provavelmente ele não vai querer dormir mais tarde ou comer besteira o tempo todo. E ainda vai ficar implicando com você se você come coisas ruins. Vai ficar implicando com o seu estilo de vida. Então, daqui 1, 2, 3 anos, isso aí vai começar a ser um problema. Se você não conseguir ter essa clareza e entender assim, onde eu posso equilibrar. A gente pode fazer um meio termo. Combinar, então, tal dia, então a gente sai junto e come, sei lá, você precisa ter essa clareza, assim, que às vezes a gente pega, se relaciona com a pessoa e aí depois acha que vai mudar ela. E não vai, sabe? Ninguém muda por ninguém. A gente muda porque a gente quer. Então, assim, eu mudo porque eu quero. Eu quero mudar. E as pessoas são os reflexos do meu comportamento. Então, se eu sou uma pessoa que, igual no caso lá da aproximação que eu citei, né? Que você chega com aquela tonalidade agressiva, que você chega com aquela energia pesada, né? E fala assim, chega, Carlos Alberto, pra mim já chega. Com essa tonalidade dessa forma, então, qual é o reflexo? O outro vai também agir com a mesma agressividade. Ou vai ignorar. E no fim não vai ter comunicação nenhuma.
Então, perceba que existem formas e formas, né? E vamos pegar até um outro exemplo. Você admirava teu marido porque ele era uma pessoa muito comunicativa, conversava com todo mundo, é muito popular. Só que aí, o que acontece? Vocês se casam, e aí o que acontece com uma pessoa que é popular demais? É uma pessoa muito vista, é uma pessoa muito assediada, é uma pessoa que se você começa a exigir que ele não se relacione mais com ninguém, não converse mais com ninguém, concordo que você está apagando a luz dele, você está matando a essência dele. E aí você quer mudar, entende? Então, quais são as sombras que você tem que aprender a amar? Quais são as pequenas coisas que você pode pedir com amor para ele que ele mude? Porque pode ser que uma coisa que incomode você e ele nem sabe. Então, vamos para a ação, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou sugerir o quê? Em um domingo, faça aquele prato preferido lá dele, aborde ele e trate com carinho, chame ele com aquela tratativa de carinho de vocês, sei lá, se é chuchu, se é amor, né? Então, da forma de vocês, e coloque 2 folhas de papel. E nessas folhas de papel, vocês vão listar as 10 pequenas coisas que gostariam que mudasse, parasse ou voltasse a fazer, tá? Eu sugiro no máximo 10, porque assim, não adianta você listar 30 coisas, que aí isso vai se perder, vai ser cansativo, e é algo que, às vezes, você olha assim, é como se fosse assim, eu tenho que escalar uma montanha. E aí eu tô aqui no topo, olho pra cima e falo assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir chegar lá. E parece assim que fica algo muito longe, muito difícil. Então, comecem com 10. 10. Estipulem 10 para cada um. E a cada vez que um falar, vocês sejam receptivos, ou até mesmo se caber, dê um beijinho no outro, com suavidade, sem exigência. E você vai se surpreender que pode ser que venha coisa que você nem imaginava. Aqui em casa mesmo, eu fiz esse exercício e eu fiquei pasma quando meu marido falou que ele queria que eu fosse menos barulhenta, que ele disse que eu acordo muito cedo, no caso, eu acordava 5 horas da manhã para ir para academia, e ele fala assim, que eu vou no banheiro, faço muito barulho, conforme eu vou andando na casa, eu faço muito barulho, e isso incomodava ele ao extremo. E você vê, pra mim, eu nem sonhava isso, sabe? Eu pensei, nossa, tá bom então, né? Se é isso. Então, veja assim como um detalhezinho que às vezes o outro faz e na percepção dele não é algo que incomoda. Não é algo que realmente faça diferença. Então, por isso que é importante dar esse passo e focar, às vezes a gente foca nas mudanças assim, enormes, extraordinárias, porque, nossa, se eu fizer isso, que às vezes é uma coisa que você olha e fala assim, nossa, eu acho que eu nem consigo chegar lá. E você pode começar com essas pequenas ações, essas pequenas atitudes que já fazem uma grande diferença na tua vida. E você vai ver que pode vir coisa assim que você nem passava pela cabeça que incomodava o outro, ou vice-versa, né? E depois que vocês fizeram essa lista, aí vocês, em um ritual, toda noite, vocês repassam juntos até conseguir executar a lista, tá? Acredite, parece algo bobo, mas isso salva casamentos. Porque as pequenas coisas que incomodam com o tempo se tornam monstros. Fica uma bola de neve, porque ela vai se intensificando e o teu olhar sobre aquilo também começa a ficar, eu diria assim, focado, né? Tudo que você foca, expande. Põe isso na tua cabeça. Tudo que você foca, expande. Então, 90% dos casais reclamam das mesmas coisas.
Só que os casais estão o quê? Se separando, estão tendo problemas e muitas vezes existe vergonha em admitir que as coisas não estejam bem no casamento. Então, pare de sofrer e busque ajuda. E uma prova disso que existe um problema mesmo aí com relação aos relacionamentos foi o que? A pandemia. Quantos relacionamentos acabaram na pandemia? Mas aí você, não, Carol, mas assim, já estava em crise há muito tempo. É porque agora foi o ápice. Sim, sabe por quê? Porque assim, a gente acaba se anestesiando com algumas coisas para não encarar o problema. Então, antes da pandemia, nós tínhamos uma rotina fora de casa que anestesiava o problema, você jogava para debaixo do tapete e fingia que não existia. E quando a gente começou a ir para casa e o convívio familiar começou a ser algo que você teve que encarar de frente, então aquilo que já estava com problema se potencializou. Então, isso aí é até uma prova disso, que às vezes as pequenas coisas que já estão vindo assim, ela daqui a pouco, ela começou assim, ela fica desse tamanho e é insuportável, que você já não aguenta mais. E fez sentido até aqui? Fez sentido isso para você? Me diz aí. Escreve aí para mim. Interessante isso. Fez sentido para vocês até aqui? Tá. Então, isso aqui é algo prático para você aplicar já. Porque todo mundo diz, vocês precisam conversar. Mas conversar o quê? Como? De que jeito? Como desarmar a minha mente e a mente dele? Como entender o que o ego dele está ferido? Até onde eu posso ir? Aqui que é a questão. E o terceiro erro, né? Quando a gente nasce fazendo parte de uma família. E aí nós somos criados pelaquela família, aprendendo valores, crenças dos nossos pais. E isso vai carregando para a nossa vida, né? A gente vai construindo crenças na nossa história de vida. E a gente carrega modelos, referências, e esses modelos que replicamos para o nosso relacionamento hoje. Então, alguns conflitos são gerados porque você traz uma herança de comportamentos do seu pai e da sua mãe. E o seu marido também. Então, do mesmo jeito, eu trago modelos de pai, modelo do meu pai e da minha mãe, ele aqui também é modelo do pai e da mãe. Então, quando isso é muito diferente, o que começa a acontecer? Não existe um alinhamento aqui. Então, é aí que começam os conflitos dentro do relacionamento. Porque se você não aprender a dispensar algumas coisas que não estão encaixando no teu relacionamento, vai gerar um choque imenso no casamento. Porque você tem que escolher o que vai levar para esse relacionamento, que não cabe levar tudo. Né? Então, quando você faz parte daquela família lá, que era o teu pai e a tua mãe lá, né? Eles são as pessoas importantes na sua vida. Só que aí, lá por volta dos teus 20 anos, você conheceu um rapaz. Você falou para sua mãe, ela virou sua confidente do relacionamento, ficou 1 ou 2 anos se amando ali. Aí lá no 3º ano ele pede noivado. Aí cada vez mais você se sente mais apaixonado pelo rapaz, até que de determinado tempo vocês se casam. Aí foram morar na casa de vocês, né? A partir do momento que você casa,
acontece o quê? A divisão familiar. Agora existe a família de origem e a família de origem é quem? Seu pai e sua mãe. E vai acontecer uma nova família, que seria a tua família atual, que é o que? O teu marido. Então, agora você precisa ter uma relação diferente com a família de origem, que é seu pai e sua mãe, porque a relação mais importante agora é a pessoa que você escolheu ficar, que é o seu marido, que você se casou com o objetivo de ficarem juntos pelo resto da vida. Então, agora, essa pessoa merece mais tempo, mais energia do que os seus pais. Merece ser mais atendido. E muitas pessoas têm confusão em relação a isso. A família de origem, a família atual, sendo a família atual a mais importante. Porque o que acontece? Os filhos são como pássaros, que quando crescem, vão voar. E seus pais terão que lidar com o ninho vazio, porque você saiu de casa. Então, toda vez que tua mãe fala lá, filha, sinto falta de você. Nossa, que legal, a gente se sente bem amada, né? Mas aí você vai falar, mãe, ok, nos vemos no fim de semana. A minha prioridade agora é o meu marido. Isso tem que ficar muito claro para gerar o posicionamento. E você vai conseguir blindar o seu relacionamento das entradas desses pais, do sogro e da sogra, que são pessoas muito importantes, mas eles têm que ter limites. E até onde você permita que eles possam ir. Nada deve ser mais importante do que o relacionamento entre vocês dois, porque vai acontecer o mesmo com vocês. Os filhos vão embora. E aqui um erro comum quando o casal coloca os filhos como prioridade acima do casal. Estudos, inclusive, mostram que quando o casal ele está bem um com o outro, que ele tira o tempo do casal, ele demonstra carinho entre um outro, os filhos se sentem mais seguros. Existe até um estudo que foi feito de crianças que às vezes eram muito agitadas, sabe, que muito insegura, e somente fizeram um teste o quê? Dos pais sentarem no sofá com os filhos ali brincando, sentarem no sofá e conversarem, tirarem 10 minutos por dia, sentando no sofá, conversando de forma harmoniosa, com respeito, ter aquele momento ali de interação entre os dois. Isso aí as crianças já começavam a sentir segurança e sentir que realmente eles estavam num lar que proporcionava amor. Então veja que é lindo, né? Eu sei disso porque eu tenho 2 filhos. A gente acaba sendo engolido pelas rotinas e se você não ficar se policiando e tendo um olhar para isso, realmente a gente acaba vivendo em função de filho. Principalmente quando eles são muito dependentes da gente, que eles estão muito pequenos. Então, você precisa ter essa visão, olha, de tirar pelo menos uma vez por semana, tirar um tempo ali do casal, para que vocês possam se reconectar. Em atendimento, quantas mulheres que no processo identificaram que perderam a identidade de casal? Eles não tinham mais a noite do casal. Uma vez por semana, só os dois, de surpresa, de carinho. Alguns casais, até inclusive você já deve ter visto, não sei se é a tua realidade, que se tratam como pai e mãe. Já viu isso? Então, ô mãe, pega ali a mamadeira, né? E aí você está levando para a cama seu pai e sua mãe, né? E aí perde o chamego. E temos um grande problema que vai se instalando de forma sorrateira aí no teu casamento. Então, a questão mais importante no casamento é a unidade casal. Não são os filhos e não pode ser seus pais. E precisam criar uma blindagem das pessoas externas. Ambos se posicionar. Então, tipo assim, ô mãe, não fala assim com o João. Mãe, não permito
que traz esse tipo de coisa para cá? No início, vai doer estipular esses limites. Vai doer. Mas é necessário colocar limites e regras, porque sua mãe viveu com você por 25 anos e dizia o que tinha que fazer. E se você não coloca limites, ela vai achar que pode continuar colocando o dedo na sua vida. Ou dar até pitaco em qualquer parte do seu relacionamento, gerando muitos problemas no casamento. Assim, lógico, a mãe da gente ama a gente, ela quer o nosso melhor. Isso sem dúvida, porque é uma questão maternal, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes, mesmo com todo esse bem-querer, todo esse amor para dar, gera conflitos no relacionamento. Porque existe uma história diferente para você, filho. Às vezes você olhando aqui e fala assim, nossa, minha mãe me ama, minha mãe é querida, minha mãe quer que eu seja feliz. E aí, nossa, ela tem tantos anos casada, então por que eu não ouvi a pessoa mais sábia? Só que a tua esposa, o teu esposo, né, teve uma história diferente. Ela vem também do modelo familiar dela. Imagina se vocês dois permitem essa intromissão dos pais de vocês. Histórias diferentes aqui, mas vocês aqui tentando se unir com esse bombardeio de gente dando pitaco. E se você for refletir, no fim, as coisas estão de mal a pior. Então, o que precisa acontecer aqui é impor limites. Impor limites também é um ato de amor. E se você souber falar com amor, né, com respeito, com certeza teus pais vão entender. No primeiro momento vai ser chateante, eles vão achar, nossa, poxa, né, tô querendo ajudar e meu filho não quer, minha filha não quer. Mas com o tempo, conforme as coisas assim forem levando uma batida diferente, que for melhorando, eles vão aceitar. E eles precisam aceitar. Porque agora, qual é a tua família? É o teu marido. Ele é a tua família. Então, vocês precisam fazer meios para que as coisas realmente continuem bem entre vocês. Até agora, faz sentido isso para você? Me manda aí coraçãozinho ou foguetinho, só para eu saber se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui. Então me diz aí, quem de vocês já teve desafios com essa questão de família de origem, que é o pai e a mãe, e atual, que é o seu marido? Quem já teve desafios de equilibrar tempo e energia para os filhos e o casal? Esses tipos de problemas são muito comuns no casamento. Legal. Então, vamos lá. Mais um grande erro aí. É a mulher ficar mendigando a atenção do marido. Então, é um grande problema que existe quando as pessoas percebem que precisam dar atenção para outra pessoa, que acontece entre homens e mulheres. Há necessidade por atenção, ambos precisam de formas diferentes. Eu sou ousada em dizer que quando o relacionamento está desgastado, essa é a reclamação número 1. A mulher diz, meu marido não me dá atenção mais. Os homens são resolvedores de problemas. É uma questão psicológica. O homem precisa de desafio o tempo todo. E se ele perder o interesse, é um desafio, ele irá para outra coisa. Então, assim, ele precisa de interesse. Não tá mais desafiador, perdi o interesse, vou pro próximo, né? E o que acontece é o seguinte, o homem teve todo o interesse por você lá quando precisou te conquistar.
porque tinham outras pessoas interessadas em você. Então, ele estava empenhado fazendo as coisas para você, mandava mensagem, mandava flores, fazia surpresas, porque você era um desafio para ele. O que eu quero que você lembre é se ficar mendigando atenção, faz você perder o seu encanto, faz você ser menos desafiadora ainda. Nenhum casal em que a mulher fica reclamando, pedindo atenção, o homem deu mais atenção para ela. Na verdade, acontece o efeito oposto. Ele dá menos atenção porque ele quer algo desafiador. Você precisa se ocupar, tá? É isso que você precisa fazer. Se ocupe. Mesmo que tenha muita coisa para fazer, se ocupe com alguma coisa e sabe o que vai acontecer? Você irá cobrar menos atenção dele. E ele vai perceber que as coisas estão diferentes. Você vai ver que ele vai começar a dizer: amor, tá tudo bem? Você tá diferente, o que aconteceu? Porque é isso que acontece. Quando a mulher deixa de mendigar a atenção do homem e começa a se ocupar, ela volta a ser um desafio. E volta a ser interessante para ele. Você precisa ser sempre um desafio a ser descoberto. Quanto mais misteriosa, quanto mais ocupada você tiver, quanto menos mendigar atenção, mais você vai despertar o interesse nele. Mais ele vai querer saber de você. Os homens não suportam cobranças excessivas. Então, precisa mudar a sua abordagem. Como você pode fazer para se ocupar e, quando tiver a atenção dele, não falar reclamando, e sim usando uma outra abordagem. Fez sentido aí para você? Agora, eu vou compartilhar o que vou dizer agora é para o seu marido, para você depois compartilhar com ele, tá? Homens, a vida não é só trabalho, tá? A vida é equilíbrio, é ter tempo de qualidade para as áreas da vida, tem que ter tempo para trabalhar duro e ganhar dinheiro, tempo para se dedicar às coisas que enchem o seu propósito, tempo para atividade física, tempo para os amigos e diversão, e precisa ter tempo para o seu relacionamento. Sei que você trabalha muito, quer ser o provedor da casa, mas é importante buscar um equilíbrio. Normalmente, a mulher tende a se realizar trabalhando e com a família. Já o homem tende a se realizar apenas no trabalho. É muito comum ver homens bem-sucedidos no trabalho e um desastre no casamento. Mas aparentemente parecem felizes. Porém, na realidade, não está, porque existe um vazio a ser preenchido, que é o amor. Então, a sua mulher se ocupou e parou de mendigar a sua atenção. E você tem que ter tempo para a família e para ela. Será uma mudança de cenário. Não quero dizer para aceitar tudo no casamento, virar capacho, negativo. O sucesso deixa pista. Então, se você for avaliar, relacionamentos longos deixam sinais. E se realizar as mesmas estratégias, terão resultados similares. E aí, fez sentido aí para você? Tá fazendo sentido para você tudo que eu falei aqui? Então, eu sei que é difícil, mas escolha o seu difícil. É continuar fazendo as coisas erradas e levar o seu relacionamento para o divórcio e se sentir miserável na relação ou em um relacionamento, ou você prefere
estar em um relacionamento saudável, sólido, respeitoso e de cumplicidade? Você ouviu tudo isso aqui hoje e decida realizar pequenas mudanças. Comece aplicando pelo menos uma e já colherá frutos positivos no seu relacionamento. Você vai precisar viver você não precisa viver em um cabo de guerra com seu marido. Então, vamos lá. Pare de sofrer. Vamos nessa jornada. Aplique escolha uma pelo menos do que foi dito aqui para começar hoje a aplicar na tua vida. E eu espero que tudo que foi exposto aqui construa os pilares do relacionamento para construir memórias boas, para encobrir as memórias ruins do passado. E se alguém tiver alguma pergunta, eu irei responder agora. Tá tendo um delay de transmissão aqui. Então tá, gente, muito obrigada pela tua participação aqui comigo hoje. Eu fico bem feliz com o tempo que você dedicou para estar aqui comigo, porque eu preparo conteúdo com muito carinho para vocês. E continue acompanhando aí nas redes sociais, porque eu tô sempre postando conteúdos que, se você colocar em prática na tua vida, eu tenho certeza que as coisas vão mudar para melhor, que o seu relacionamento vai se transformar. Mas coloca uma coisa em mente: a transformação só vem com a ação. Então, se você só está aqui comigo hoje e não entrar em ação, não vai ter mudança nenhuma. Agora, se você pega pelo menos uma das coisas e aplica, alguma coisa vai mudar. E até mais!